Olá! Na nossa disciplina de enfermagem em doenças infecto-contagiosas, o tema da aula é processo infeccioso. As doenças transmissíveis são manifestações clínicas, ou seja, são manifestações de sinais e sintomas causadas por bioagente patológico, aí no caso chamado de doenças infecciosas. E aí dá-se, por ser doenças infecciosas, a transmissão de um indivíduo para outro indivíduo. O termo infecção, ele é determinado, é uma situação em que é determinado o bioagente conseguiu introduzir-se no organismo. E a partir dessa introdução no organismo, ele conseguiu multiplicar-se ou até mesmo desenvolver, podendo não haver manifestações clínicas, ou seja, sinais e sintomas, caracterizando-se com uma infecção existente em um organismo da mesma forma que ela pode evoluir para uma doença infecciosa ou ficar inerte. E aí esse ficar inerte pode ser até por anos, como a gente conhece que algumas doenças ficam ali inerte na pessoa, ela fica ali por muito tempo. Na teoria, todas as doenças infecciosas seriam transmissíveis, na teoria. Mas na prática, a gente sabe que muitas doenças infecciosas, de modo comum, não são transmitidas de um indivíduo portador para seus contatos, nem os bioagentes eliminados para o meio ambiente. Esse fato deve-se esse fato de não ser transmissível deve-se a algumas características relacionadas ao bioagente, como a quantidade eliminada para o ambiente, a dose infectante necessária, inserido até o local da instalação no organismo infectado. E aí que não permite sua eliminação. Também não podemos esquecer das características do indivíduo infectado, como por exemplo sua resistência individual. Então, para que uma infestação ocorra, precisa existir o ambiente, o agente etiológico, que é o causador da doença, mas ele precisa ter um ambiente favorável e às vezes ele não tem esse ambiente favorável, não tem como ele se manifestar. E o hospedeiro, ele está em perfeitas condições de saúde, então ele não se torna um hospedeiro suscetível, ou seja, não há transmissão. É raro? Não, não é raro. Uma pessoa que tem hábitos saudáveis, tem uma boa alimentação, não fuma, não bebe, ela consegue ter uma imunidade elevada para que essas doenças não venham a se manifestar. Lembrando que nós estamos falando de doenças transmissíveis. Alguns casos, mesmo que a imunidade esteja boa, mesmo que esteja com boa saúde, algumas doenças acabam sendo transmitidas. E aí seria por descuido também da pessoa, tá? Por exemplo, relação sexual. Foi transmitido AIDS. Descuido. Usou preservativo? Fez os devidos cuidados? Não. Então aí não tem como, o organismo não tem essa força tanto assim, não. Então, nosso organismo, ele precisa dos cuidados necessários. Hoje, qual que é a nossa prioridade? Qual que é a fala? Usem máscara, faça a higiene correta das mãos. Não é relação sexual que transmite a Covid, mas é falta de alguns cuidados que as pessoas acabam não tendo. Dentro da cadeia de transmissão da doença, nós temos também algumas situações que provocam essa transmissão. Quais seriam elas? É um conjunto de fatores ligados. Quais seriam eles? O bioagente patogênico, que é o organismo vivo, que daí no caso é um micro ou macroorganismo, capaz de causar a infecção. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo. E aí ele introduz-se no organismo e se multiplica ou se desenvolve. Podemos citar como exemplos o que eu falei para vocês, vírus, bactérias e fungos, mas também tem os protozoários, tá? Aí nós temos a infectividade.
que é a capacidade de o bioagente causar uma infecção, ou seja, de penetrar no organismo e desenvolver-se. Então, ele conseguiu entrar porque tem um organismo próprio para ele conseguiu entrar, o organismo está debilitado e aí ele conseguiu se desenvolver. Tem também a patogenicidade, que aí é a capacidade que o bioagente tem de produzir sinais e sintomas. Ah, mas o que seriam esses sinais e sintomas? Febre é um sinal, é um sintoma, dor abdominal. Então, vários podem ser os sinais e sintomas. Tem a virulência, que é aí a capacidade do bioagente de provocar casos graves, como sequelas ou casos fatais. Aí a doença se manifestou, o indivíduo estava debilitado e a doença conseguiu ganhar força e acabou debilitando essa pessoa e levando até a morte. E a imunogenicidade, que é a capacidade de levar a resposta imunológica duradouras ou temporária, ou seja, o nosso organismo estava conseguiu combater esse bioagente e ele conseguiu, ou de uma forma temporária ou de uma forma duradoura, expulsar todos esses bioagentes e conseguiu manter o organismo saudável. Também é importante destacar que, para a ocorrência ou não da infecção, deve-se levar em conta a quantidade de bioagentes que se introduziram em um organismo, ou seja, quanto entrou, e o seu poder de invadir os tecidos, que também são fato que é de mera importância. Espero vocês no próximo vídeo.